Kimberly, de 29 anos, era mãe e cuidava de seus 2 filhos, uma menina chamada Kelsey e um garoto chamado Logan. Além de cuidar deles, ela trabalhava como cabeleireira em Illinois e fazia trabalhos esporádicos como babá e faxineira para conseguir pagar as contas. Kurt Simmons, seu noivo e aluno do ministério presbiteriano, entrou em sua vida quando ela mais precisava. Ele se ofereceu para adotar Logan e ajudá-la financeiramente. Logan até mesmo começou a chamá-lo de papai. Na noite de 22 de maio de 1993, o casal voltou para casa por volta das 22 horas e 30 minutos depois de uma viagem até Iowa. Em Iowa, Kurt teria participado de um seminário e alguns amigos lhe ofereceram uma festa surpresa de noivado. Mal eles sabiam que ao chegarem na casa de Kimberly, na North Roosevelt Avenue, um pacote estaria lhes esperando. Kurt foi o primeiro a entrar na casa enquanto carregava a bagagem da viagem, mas saiu pela porta da frente sem notar o pacote. De repente, o chão tremeu embaixo dele e o som de uma forte explosão o pegou de surpresa. Ele rapidamente voltou para casa para ver como sua noiva estava, mas já era tarde demais. Kimberly estava deitada, imóvel no chão. O lado direito de seu crânio havia sido obliterado. A explosão foi tão alta que acordou os vizinhos. Estilhaços e detritos atingiram as casas que ficavam ao redor, e foi determinado que quando Kimberly pegou o pacote, um interruptor ativado por movimento foi acionado e a bomba explodiu. Kelsey estava com o pai no momento que aquilo aconteceu, mas há uma falta de informação sobre onde Logan estava. No entanto, as 2 crianças ficaram seguras. A principal pergunta naquele momento era: quem foi o alvo da bomba? Kurt ou Kimberly? Kurt Simmons foi o primeiro suspeito no radar dos investigadores. Ele era o mais próximo dela pela relação e pela proximidade de fato na hora do crime. Mas ele acabou sendo descartado, pois não haviam evidências indicando que ele tivesse algo a ver com a bomba. Kurt não tinha nenhum motivo para tirar a vida de sua noiva e estava fazendo todo o possível para ajudá-la a sustentar seus filhos. Além disso, ele não sabia construir um explosivo. Após terem descartado Kurt, os policiais começaram a desconfiar da mãe de Kimberly, Vilma Lewis. Ela e a filha tiveram um relacionamento muito tumultuado, e Kurt não era fã de sua sogra. Ele afirmou que ela era todo tipo de mal enrolada em uma bola. Amigos da vítima concordaram com essa afirmação, e após a morte de sua filha, parecia que a única preocupação de Vilma era a falta do dinheiro do seguro, pois a apólice de Kimberly caducou antes que ela pudesse renová-la, ou seja, ninguém receberia um centavo com sua morte. Ainda assim, não havia nada de concreto que ligasse Vilma ao crime em si. Ao que aparentava, ela só era uma péssima mãe. Tendo descartado Vilma, o próximo suspeito foi Todd Wenger, ex-marido de Kimberly e pai de Kelsey. Os investigadores se perguntaram se a custódia da criança poderia ser motivo suficiente para querer a vítima morta. No entanto, ele tinha um álibi forte para a hora do crime e também foi descartado como suspeito. Outra pessoa que tinha fortes motivações para ser considerado um suspeito foi um ex-colega de trabalho de Kimberly, que foi demitido depois que ela o denunciou por assédio sexual. Phil Hartman ficou furioso com a perda de seu emprego e foi ouvido dizendo que iria se vingar, mas por fim, seu álibi confirmou que ele estava fora da cena na hora do crime. Por isso, ele foi retirado da lista de suspeitos. Mesmo com todas essas pessoas sendo descartadas, havia alguém na vida de Kimberly que levantava todas as bandeiras vermelhas. Para os investigadores, as evidências circunstanciais eram muito fortes para simplesmente serem ignoradas. Para início de conversa, essa pessoa sabia como construir uma bomba, e também, por ser ex-companheiro de Kimberly, ele saberia muito bem como entrar e sair da casa sem ser visto. Essa pessoa era Dale Fosdick, que estava morando sozinho em um pequeno apartamento em Bloomington, após sua separação de Kimberly, quando ela engravidou de Logan.
Daley estava trabalhando em uma fábrica local. Seu trabalho deu-lhe muitos conhecimentos de elétrica e mecânica, e na maioria das vezes ele atrasava o pagamento da pensão alimentícia, o que tornava as coisas muito mais difíceis. A polícia também descobriu que em seu tempo livre ele gostava de construir aeromodelos. Ter um hobby como esse em si não é um crime, mas isso faz com que ele tenha acesso a todas as ferramentas para construir uma bomba. Quando os investigadores verificaram a cena do crime em busca de pistas, encontraram fios e fusíveis deixados no porão da casa e embalagens de baterias e luvas de látex no lixo. Eles não encontraram nenhuma evidência de entrada forçada, levando-os a suspeitar que o assassino provavelmente tinha uma chave do local. Era óbvio pelos restos de materiais de fabricação deixados no local que o criminoso havia concluído a construção da arma na cena do crime, para evitar que ela explodisse enquanto estava em trânsito. Quando os investigadores chegaram na casa de Daley com o mandado de busca, eles estranharam o fato de que suas ferramentas estavam espalhadas por toda parte, e também em cima da mesa da cozinha tinha uma cópia do obituário de Kimberly. E quando testados, os alicates encontrados na casa deixavam a mesma marca que havia na bomba. Os recibos do Walmart e seu cartão de crédito pessoal confirmaram que Daley comprou 2 pacotes com esferas calibre 25 antes do crime. Esse mesmo tipo de esferas foram usadas na bomba que ceifou a vida de Kimberly. Por isso, o homem de 31 anos foi acusado de homicídio e incêndio criminoso agravado. O advogado de Daley Fosdick chamou várias testemunhas, tentando dizer que o homem não poderia ter ido até a casa de Kimberly no dia do crime. Um vizinho do réu tinha certeza de que viu o suspeito cortando a grama das 10h05 às 10h20, colocando longe da residência de Kimberly quando a polícia acredita que o bandido entrou na casa. Mesmo assim, o investigador encontrou uma discrepância significativa no relato do vizinho, já que o próprio Daley admitiu ter chegado em casa por volta do meio-dia naquele dia. Ao contrário dos depoimentos das testemunhas de defesa, um jovem que vivia no bairro de Kimberly disse que viu Daley por lá por volta das 10 horas da manhã. E esse jovem vizinho afirmou que viu o homem carregando uma mochila. E além dele, outra testemunha disse que viu Daley pelo bairro cerca de 12 horas antes da explosão. A própria família de Daley, no entanto, insistiu que ele estava na residência de seus pais em Forest, Illinois, e depois visitou seu irmão em Chenoa, mas saiu por volta das 9h30 ou 10 horas daquela manhã. Daley também foi gravado dizendo a um preso que perguntou a colegas de trabalho da fábrica por quanto eles matariam Kimberly. O colega de trabalho que teria recebido essa proposta de Daley testemunhou e confirmou que aquilo de fato havia acontecido, mas Daley tentou fingir que era só uma brincadeira. E esse homem afirmou que pouco depois o Daley começou a lhe perguntar como construiria uma bomba. O depoimento dessa testemunha incluiu detalhes de como seria feita a construção de uma bomba caseira, e um especialista confirmou que aquelas especificações estavam presentes na mesma bomba que ceifou a vida de Kimberly. Daley, por sua vez, negou ter tido essa conversa com seu colega de trabalho. Todd Wenger, ex-marido de Kimberly, testemunhou dizendo que foi abordado por Daley após o crime, e ele teria lhe dito o seguinte: "Só entre nós, queimei tudo, menos as fitas." Essas fitas que ele se referia eram gravações de ligações entre Daley e Kimberly tendo algumas disputas sobre pensão alimentícia e visitação ao pequeno Logan. Em uma dessas gravações dá para ouvir a Kimberly dizendo que o Daley nunca esteve interessado em ser pai de Logan, até que ela começou a namorar com Kurt. Aí o amor simplesmente apareceu. Por sua vez, a mãe de Kimberly viu Daley de uma forma diferente. Ela disse o seguinte: "Ele é provavelmente o cara mais doce do mundo. Ele não faria mal a ninguém. Não há um cara melhor nesse mundo do que Daley Fosdick, e nem um pai melhor." Mas ela também admitiu que Daley havia abandonado sua filha depois que ela engravidou de Logan em 1991.
Então, em 26 de fevereiro de 1996, Dale Forgic foi condenado pelo assassinato de sua ex-namorada e sentenciado a 55 anos de prisão. Ele morreu em 21 de setembro de 2010 do que foi rotulado como uma doença repentina, enquanto ainda cumpria sua sentença. Após o caso, Logan foi criado pelos pais de Dale. Ele ingressou no departamento de polícia de Bloomington em 2016, é casado e tem um filho. Kurt Simon ainda trabalha como pastor em Illinois e tem 2 filhas, e Kelsey foi morar com o pai e, quando cresceu, escolheu a carreira do serviço público, trabalhando como gerente de caso do Exército da Salvação e servindo em abrigos para sem-teto. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narra os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, se torne um membro porque isso ajuda demais, me siga nas minhas redes sociais. Agora vamos ver os nomes dos membros do canal. Até a próxima e tchau!